Queria agradecer a Ana pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde. Foi uma pena não ter podido vir de manhã, mas peguei o finalzinho da palestra do Antônio, fiquei intrigado ali com a imagem, enfim, já foi interessante. Bem, a minha fala, né, eu só falar um pouquinho do meu ofício, né, eu sou psicanalista, e eu vou falar, sem dúvida nenhuma, desse lugar, mas eu vou falar também como cidadão, como habitante da polis, como alguém que participa desse ecossistema que é o Rio de Janeiro. O tema, o encontro com o outro para além do espelho, é um tema que eu venho trabalhando, as ressonâncias desse tema já há muito tempo. Isso me interessa particularmente, eu acho que isso está no cerne do ofício de um psicanalista, que é o encontro com o outro, mas não só de um psicanalista, de qualquer sujeito que vive em sociedade. E aí, a maneira como eu decidi organizar a minha apresentação é a forma como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de pesquisar, como eu gosto de estudar, às vezes meio caótica, mas eu vou apresentar para vocês aqui alguns retalhos do que eu venho pensando, e no final espero que eu consiga, junto com vocês, né, que fique claro para vocês, nem sempre fica claro para mim, que eu vou fazer uma colcha de retalhos, uma espécie de patchwork com o que eu vou trazer para vocês. E o ponto de partida, o primeiro retalho que eu vou trazer, né, é uma experiência que eu tive ano passado, que foi muito forte na minha vida, então é um retalho de ordem pessoal. E a partir desse retalho, eu vou trazer retalhos teóricos, né, não de maneira nenhuma herméticos ou, enfim, acadêmicos, mas teóricos, que me ajudaram a pensar as ressonâncias dessa experiência pessoal na minha vida e no meu ofício, e que tem tudo a ver com esse encontro com o outro para além do espelho, né? Em junho do ano passado, eu tive uma experiência de voluntariado numa organização chamada Teto, que é uma organização social de desenvolvimento comunitário, que trabalha para a superação da pobreza através da ação conjunta com os moradores de comunidades muito vulneráveis, Jardim Gramacho, Parque das Missões, Portelinhas, dentre outros. Não tem como função o assistencialismo, mas sim um desenvolvimento daquela comunidade com os próprios moradores. É uma organização que foi fundada há 30 anos no Chile, está no Brasil há 10 e no Rio há 4. Né? O projeto mais conhecido dessa organização, depois eu vou mostrar algumas fotos, algumas imagens, é a construção de casas de emergência. São modelos de casa da ONU de madeira de 18 metros quadrados, de um cômodo apenas, em áreas de vulnerabilidade social e de grande risco habitacional. A situação que a gente encontra nesses locais são barracos de madeirite compensados, expostos à chuva, animais, inundação e todo tipo de violência. Né? Então, em julho do ano passado, eu participei da minha primeira construção, né, numa comunidade chamada Portelinha, que é uma subfavela, uma favela periférica de uma comunidade chamada Antares, em Santa Cruz. Né? Depois disso, eu participei de mais 3 construções,
Participei de uma aplicação de uma enquete socioeconômica também. E a próxima construção é agora em outubro, agora 6 e 7 e 8 de outubro. Essa construção foi uma construção especial porque é o que eles chamam de trabalho de inverno. Geralmente as construções duram um final de semana. Essa construção durou 6 dias, a minha primeira construção. Foi 6 dias dormindo na escola pública local, fazendo as refeições junto com os moradores da comunidade. E como são, por comunidade, em torno de 100 voluntários, não tem banho, porque não tem água nessas comunidades. Foi um trabalho físico muito extenuante, apesar de relativamente tentar me cuidar. Certamente é um trabalho que eu não estou acostumado, de cavar, pregar, carregar, em torno de 12 horas de trabalho por dia, ombro a ombro com os moradores, isso que é o mais interessante, pessoas reais, de carne e osso. E para mim foi muito claro que a pobreza ou a miséria não é uma estatística, uma indefinível massa de carne. É uma mulher pobre específica, que tem um rosto marcado pelo tempo, uma história de vida única, uma mente tão ativa quanto a sua e a minha, com sentimentos e desejos tão fortes quanto os meus. Uma mulher que prefere café com açúcar e cigarro sem filtro, que já está no seu 3º casamento, mas que nunca esqueceu sua primeira grande paixão, que não se entende com a sua irmã mais velha, mas faz questão de jantar toda a família na festa de aniversário da filha mais nova, que é tão inteligente e capaz quanto qualquer um. Essa foi a minha experiência de cara com a minha primeira família que eu construí, que foi com a Aline, que tinha 5 filhos, tem 5 filhos, e eu passei 3 dias construindo junto com ela a casa dela. Eu também construí a casa, participei da construção da casa da Vanessa, 3 filhos, mas só um morando com ela, porque a casa não tinha condições nenhuma de receber os demais filhos dela. Bem, eu vou mostrar algumas fotos aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês é que foi uma experiência radical de ser qualquer um, de ser comum, de ser mais um, de ser um corpo com 2 pernas e 2 braços para trabalhar. Experiência de abrir mão de privilégios e confortos, de sair de nosso protagonismo natural e mudar a vida de 2 famílias de pessoas fortes, resistentes e sonhadoras. Ainda teve a família do Carlinhos, do Rafael, do Nego, da Mara, do Louro, do Docinho e de tantas outras pessoas que me inspiram até hoje com suas lutas diárias e reais no lá embaixo do mundo, onde a vida vale menos e a lei não protege quase ninguém. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Devia estar... Foi. Não. Você esqueceu de contar para a gente que você é engenheiro, né? Mas eu sou engenheiro... Vou falar um pouco da minha biografia. Eu sou... Antes de virar psicanalista, antes de me encantar com esse ofício, eu fiz engenharia de computação na PUC. E hoje eu estou com 44 anos, com 30 anos, fazendo análise. Eu descobri que eu já sabia que eu detestava o que eu fazia. Nada contra a engenharia, mas não foi um bom encontro para mim. E aí eu mudei, enfim, hoje já são 14 anos numa outra área. Mas é engenharia de computação, então eu nunca tinha construído nada na minha vida em termos práticos. Bem, essa é uma das casas, para vocês terem uma ideia, eu trabalho, são casas que ficam 40 centímetros acima do solo. Não precisa ser engenheiro nem arquiteto, só precisa ter disposição para poder participar. São todos muito jovens. Isso também foi um aprendizado muito grande para mim, lidar com uma juventude muito potente. Essa aqui é um outro terreno já preparando, depois que os pilares são colocados, equidistantes, na mesma altura, a gente começa a colocar as vigas de piso, como se fosse uma espécie de Lego da vida real. Essa aqui é uma outra foto da construção. Essa é a família da Aline, essa é a Aline. Ela morava naquela casa lá atrás, e a gente construiu na frente do terreno dela. Essa já é a Aline com a família dela dentro da casa.
E o mais espantoso é que quando a gente fez o piso, né, quando o piso ficou pronto e os filhos todos subiram no piso e começaram a dividir a casa, né, de 18 metros quadrados, né. Esse aqui é o meu quarto, esse aqui é onde é que a gente vai colocar a televisão e para mim tudo muito, assim, fisicamente muito extenuante, mas emocionalmente muito impactante, né? Quer dizer, alguma coisa mínima que tira, que dá uma condição digna, mínima para essa família, o quanto isso é recebido como algo absolutamente potente, né? Essa é a casa da Vanessa, a construção da casa da Vanessa. A Vanessa está aqui, fala para o neto da Ana que eu também tinha cabelo grande. A Vanessa construindo junto com a gente. Essa aqui é a casa pronta, depois de 6 dias de trabalho. Esse foi o último dia dessa atividade, né, desse trabalho. Aqui a construção da casa do Rafael, que está lá em cima do telhado, com sinal de V. Essa é quando o Rafael recebe a casa, né, ele e a mãe dele, que é deficiente visual. Esse é o Nego. É uma experiência muito marcante. Ele teve que botar fogo na própria casa para poder abrir espaço no terreno para a gente poder levantar a casa dele, né? E esse aqui é o terreno onde a casa foi construída. Esse é o seu Carlinhos, com a casa já pintada. Né? Essa é a Mara, que teve pintando a própria casa dela, mora em Parque das Missões, em Caxias. Esse é o Louro, que virou voluntário do teto, depois que a casa dele foi construída. E esse é o seu Docinho, que também virou voluntário do teto. Eles hoje constroem casas em outras comunidades, junto com os voluntários que já faziam parte da instituição. Foi construída uma biblioteca em Gramacho, né? Essa aqui é o local onde a biblioteca foi construída, no lixão desativado. Esse aqui já é a construção da biblioteca. A biblioteca já está em funcionamento. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho da organização. Né? Deixa eu mudar aqui rapidinho. Fui um e voltei outros muitos, devastado pelo horror concreto da injustiça e da desigualdade e fortalecido pela força vital desses seres humanos. Questionei a banalização e a naturalização da pobreza dos outros e dos privilégios, dos nossos privilégios, e de tudo aquilo que temos acesso de forma muito natural: água potável, cama confortável, comida fresca, teto protegido, escola, hospital, transporte. E entendi que é uma questão de sorte, uma espécie de loteria biológica, mas ninguém deve depender da sorte. Né? Os privilégios que eu tive por conta da sorte de ter nascido na família que eu nasci, de certa maneira, se transforma numa responsabilidade com a cidade. Né? Cidadão e política são duas palavras que derivam de cidade, né? Da polis, do lugar comum, esse nosso habitat. Voltei a enxergar o invisível, o que está na nossa cara e não conseguimos mais ver. Percebi modos de existências mais frágeis, precários, vulneráveis, hesitantes, dissidentes, tateantes. Alarguei os poros da minha sensibilidade, da minha capacidade de me colocar no lugar do outro, em um lugar outro. Compreendi na prática que o mundo é muito maior, mais plural e habitado por múltiplas perspectivas, por muitos outros. Tenho participado agora também, que eu não vou falar daqui, num projeto chamado Projeto Ruas, que faz um atendimento terapêutico com pessoas em situação de rua. Né? E eu tenho atendido na praça em frente ao meu consultório em Copacabana, que é uma experiência absolutamente radical para mim, de levar o meu ofício para o chão da praça com pessoas em condições muito vulneráveis. Né? Mas esse é um papo para outro dia. A partir dessa experiência, né, e até hoje eu tenho participado de outros projetos dessa natureza, a partir dessa experiência radical de encontro com o outro, eu comecei e aí eu vou trazer aqui alguns retalhos teóricos para me ajudarem a pensar, né, a psicanálise fala disso, né, eu preciso digerir as experiências intensas que a gente tem, né, digerir é narrar. E para poder fazer essa narrativa, eu busquei alguns autores que eu já tinha uma afinidade com eles, e um deles eu vou trazer aqui, que é mais um retalho, para a gente tecer essa colcha de retalhos aqui. Um deles é a Judith Butler. Ela tem um livro chamado Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto.
né? Nesse livro ela questiona o que é uma vida, né? Ela, de certa maneira, ela rompe com os enquadramentos tradicionais, né, que são da biologia, da medicina e da religião, que marcam muito a característica da vida no seu início, no seu fim, e vai pensar a vida num contexto ético e político. O foco desse questionamento dela é a guerra do Afeganistão. O ponto de partida é a vulnerabilidade de toda a vida precária. Ela percebe que a normalização do social, né, a sociedade, as normas sociais, implicam, indicam e apontam para práticas de reconhecimento do valor da vida. Mas o reconhecimento não chega a todos. Como ela diz, está vivo, mas não é uma vida. Citando a Butler, ela fala: trata-se, contudo, de saber como essas normas operam para tornar certos sujeitos pessoas reconhecíveis e tornar outros decididamente mais difíceis de reconhecer. O problema não é apenas saber como incluir mais pessoas nas normas existentes, mas sim considerar como as normas existentes atribuem reconhecimento de forma tão diferenciada. A precariedade da vida, que é algo intrínseco a qualquer ser vivo, implica uma rede social de ajuda. A vida está sempre, de alguma forma, na mão do outro. Cito ela: é exatamente porque um ser vivo pode morrer que é necessário cuidar dele para que possa viver. Apenas em condições nas quais a perda tem importância, o valor da vida aparece efetivamente. Então, a conclusão que ela chega é que é a possibilidade de ser enlutada que define o valor de vida, o valor de uma vida. Uma vida vale se ela é passível de luto, se ela é pranteada, né? E o que ela quer defender é que toda a vida importa, uma espécie de biopolítica outra, né? Toda a vida é precária, a vida não depende de si só, de um impulso interno, mas do que está fora de si mesmo. Apoia-se no outro, depende de condições sociais e políticas. Bem, Freud já dizia isso desde o projeto, né? A subjetividade se faz apoiada na alteridade, né? Somos todos seres precários e insuficientes. Isso coloca em questão o individualismo autossuficiente, o self-made man, tão propagado na lógica capitalista neoliberal. E nos coloca frente a uma responsabilidade, enquanto uma reação afetiva diante do mundo e do outro. Sou responsável, essa é a pergunta que ela faz, né? Sou responsável apenas por mim mesmo, numa espécie de cada um por si, Deus contra todos? É apenas como eu que sou responsável, ou é possível revelar um nós a partir desse eu? De que nós estamos falando? E aí a gente está falando de pertencimento e reconhecimento. Reconheço só o que é parecido comigo e o estranho. Qual é a nossa responsabilidade em relação àqueles que não conhecemos ou que são diferentes de nós? Lamentamos a perda de algumas vidas e reagimos com indiferença e frieza diante da morte de tantas outras. Que vidas merecem ser salvas e defendidas? Existe, na atualidade, uma distribuição desigual do luto. A guerra é algo que divide a população entre pessoas por quem lamentamos e outros que não. E a gente vive nitidamente uma guerra urbana. Acabou de sair uma exposição agora, falando de imagens de repórteres que estiveram na Síria e fotografaram o jacarezinho, né? Porém, o sujeito que sou nessa guerra urbana está ligado ao sujeito que não sou. Somos todos vidas precárias. A vida é sempre nesse sentido e radicalmente relacional. Eu é nada sem o outro. Cito a Butler: se destruo o outro, estou destruindo aquele de quem dependo para sobreviver. E, portanto, ameaço minha própria sobrevivência com meu ato destrutivo. Nossas vidas não dependem do policiamento das fronteiras e das ruas, mas sim do reconhecimento de nossa estreita relação com os outros. Um outro retalho que eu vou trazer aqui para vocês é de um outro autor, o Agamben, num texto dele chamado Homo Sapiens, onde ele vai trabalhar a história da vida nua. Estou tentando trazer esses recortes teóricos de uma maneira o mais tranquila possível para a gente poder produzir aqui essa colcha de retalhos, né? Ele vai fazer uma diferença nesse texto, Homo Sapiens, entre zoé, a vida animal, a vida do simples vivente, e bios, como vida qualificada, como vidas na polis.
A vida, e ele também vai trabalhar a vida não num conceito, numa pegada científica, mas como um conceito ético-político, né? E ele vai, então, a partir disso, tentar pensar um desdobramento da biopolítica Foucaultiana. Para vocês entenderem, o Foucault, Michel Foucault, filósofo francês, na década de 70, trabalhando a genealogia do poder, ele vai falar que uma das formas de organização do poder no mundo é o poder em torno da vida, que ele chama de biopolítica. A biopolítica tem como mote fazer viver e deixar morrer. Né? O biopoder ou a biopolítica, ela temporalmente na história viria depois, seria um desdobramento do poder soberano, e no poder soberano esse mote é invertido. O soberano, ele deixa viver e faz morrer. Né? O que o Agamben vai dizer é que o poder soberano está dentro da biopolítica contemporânea. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Né? Ele vai trazer um conceito chamado de vida nua, que é a vida que é matável, a vida que não merece viver, a vida sem valor. A hipótese dele é que o soberano é aquele que decide sobre esse estado de exceção, sobre aquele que vive e aquele que morre. E isso está presente hoje, mesmo num contexto biopolítico. Né? Ele defende que essa exceção soberana se torna regra no espaço social atual. Cito o Agamben, o espaço da vida nua, situado originalmente à margem do ordenamento, vem progressivamente a coincidir com o espaço político. E ele dá como exemplos o nazismo, o fascismo e todas as espécies de totalitarismos. O ponto principal da análise dele, né, é o campo de concentração, que seria um espaço puro de exceção, onde toda a vida é nua, toda a vida é matável. Só que ele vai dizer que esse campo de concentração hoje transbordou da Segunda Guerra Mundial para a polis, as favelas, os campos de refugiados, as prisões, as ruas da cidade. Né? Esse campo de concentração, que a gente localiza muito historicamente na Segunda Guerra Mundial, é o espaço que se abre em qualquer lugar quando o estado de exceção se torna regra. Então, a biopolítica, para o Agamben, se torna uma decisão a respeito da vida digna a ser vivida. Se torna, então, uma tanatopolítica. Toda a vida torna-se nua e toda a política torna-se exceção. Né? Não que existe a vida nua lá e a gente aqui. Todas as vidas participam, estão perambulando por esse campo de concentração, por esse espaço de exceção. Nem fazer morrer, nem fazer viver, mas fazer sobreviver, na qual boa parcela da população é jogada em uma condição de inferioridade subhumana. Ele vai dizer que o que a biopolítica contemporânea faz é uma espécie de sobrevivencialismo. Né? Todos sobrevivem nesse espaço de exceção que é a cidade. Né? Então, esses dois autores me ajudaram a pensar sobre a vida dessas pessoas que a gente sequer sabe que existem, que a gente passa pela rua todos os dias e simplesmente não enxerga. Essas pessoas que, quando morrem, ninguém sente falta. Essas pessoas que, quando não estão mais ali, ninguém se importa, ou até mesmo, não sei se vocês viram agora, saiu agora no Ipanema Urgente, teve uma discussão no Facebook sobre não dar mais nenhuma ajuda a morador de rua. Né? Assim, então, não só é invisível, mas se puder morrer, melhor. Né? Então, são vidas matáveis, vidas que vivem um estado de sobrevivência e que não são passíveis de luto. Né? O que me parece que a nossa sociedade, os habitantes dela não entendem, que toda vida importa e que a nossa segurança e a nossa vida é tão dependente da vida do outro quanto a dele e da nossa. Esse é o ponto que esses autores me trazem, esse aspecto relacional da vida. Um outro autor que não tem... Os dois autores que eu falei inicialmente são do campo da filosofia. Um outro autor que me interessou muito a partir de um seriado, não sei se vocês viram, Dear White People, Cara Gente Branca. É um cara que inspirou um pouco esse seriado, é um ativista negro americano, escritor chamado Ta-Nehisi Coates. Ele acabou de lançar um livro que está muito bonito
nas livrarias, chamado Entre o Mundo e Eu, que é um livro inspirado não sei se vocês viram aquele documentário Eu Não Sou o Seu Negro, que concorreu ao Oscar, sobre a vida do James Baldwin. Esse livro é inspirado numa obra do James Baldwin, que escreve cartas para o seu sobrinho. O Ta-Nehisi Coates escreve 3 cartas para o filho dele de 14 anos e publica isso na forma de um livro. E ele fala, ele parte do seguinte princípio, já que a gente está falando de vidas não passíveis de luto, e aí lembrando no Marcelo Yuca, que fala que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, ele faz a seguinte pergunta: estamos na era pós-racial? E ele vai e questiona isso, porque essa foi a ideia que nos Estados Unidos se construiu com a eleição do Obama. Bem, o negro chegou no poder da maior potência do mundo. Logo, essa questão do racismo está superada. Vamos agora falar de outras coisas. E ele vai dizer que não. E ele escreve esse livro muito antes de Charlottesville. Quem viu as cenas dos últimos meses em Virgínia, nos Estados Unidos. E ele defende que as pessoas ainda custam a entender que a vida negra permanece como algo descartável nas Américas. E por que não no mundo? O racismo possui muitas engrenagens e já teve tempo suficiente para desenvolver várias formas de camuflagem. Como a homofobia e a misoginia, o racismo está no ar. De início você não o vê, mas depois você percebe, entende e sente. Esse livro foi escrito por alguém de baixo, por um encurralado, da perspectiva do calabouço. E a pergunta que ele faz nesse livro é: já que a gente não está numa era pós-racial, o que é habitar um corpo negro? E é essa pergunta que ele tenta mostrar para o filho dele. Ele negro, o filho dele também. Ele faz então uma denúncia da política pós-racial americana que perpetua a negação aos negros do governo dos seus próprios corpos. Corpos mais vulneráveis e, conforme ele diz, com alto risco de descorporificação. Algumas passagens do livro. Venda cigarros sem autorização apropriada e seu corpo poderá ser destruído. Ressinta-se com quem está tentando ludibriar o seu corpo e ele poderá ser destruído. Siga por uma escada escura e seu corpo poderá ser destruído. Os destruidores raramente são considerados responsáveis. Outra passagem. Não ser violento bastante poderia me custar o meu corpo. Ser violento demais poderia me custar o meu corpo. Esqueça as intenções. O que qualquer instituição ou seus agentes têm a intenção de fazer por você é secundário. Nosso mundo é físico. Aprenda a se defender. Ignore as cabeças e mantenha os olhos no corpo. Habitar um corpo negro é a experiência radical da vida nua, da vida precária e insuficiente, da vida matável e não passível de luto. Um amigo dele, chamado Teju Cole, que é um escritor e ativista negro também, fala: ser um estranho é ser olhado, mas ser negro é ser olhado de uma forma especial. Quem não viu a professora Diva na Flip, não sei se vocês viram a professora Diva na Flip, no final da apresentação, da abertura da Flip, foi muito emocionante. Uma professora negra de Curitiba. Habitar um corpo negro exige um estado de alerta constante, pois o perigo está em todo lugar e a descorporificação é um terror diário. Sem qualquer intenção de comparação, habitar um corpo mulher, um corpo gay, um corpo trans, um corpo pobre, um corpo imigrante, um corpo refugiado, um corpo outro também. E falando de outro, e acho que esse é um outro retalho aqui que eu trago para vocês. Então, eu trouxe aqui 2 filósofos, um ativista negro, todos apontando para uma espécie de erosão do valor da vida do outro, para uma espécie de descartabilidade de muitos outros. E não há muita dúvida, eu acho que esse sentimento não é só meu, que é uma clara erosão do lugar do outro na atualidade, disfarçada de excesso de oferta de outros. O Guattari, num texto, que é um psicanalista que trabalhou muito com um filósofo chamado Deleuze, num texto chamado As Três Ecologias, ele diz que é a relação da subjetividade com sua exterioridade, seja ela social, animal, vegetal, cósmica, que se encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral de implosão. A alteridade tende a perder toda a aspereza.
vivemos hoje em tempos de impermeabilidade à alteridade. A hipótese é que essa erosão, esse esvaziamento do outro, é efeito direto da inflação do eu. Tudo é eu. Não sobra muito espaço frente a um narcisismo transbordante que projeta o eu em todo lugar. Um eu devorador de mundo, latifundiário da monocultura de si mesmo, déspota do reino do umbigo, invasor que transforma tudo à sua imagem e semelhança, expulsando tudo que é não eu. A presença do outro se torna ausência da diferença e superpresença do mesmo. Instaura-se assim o inferno do igual, com seu constante igualar, que acaba com a diferença, com a marca constitutiva do outro, que é ser não eu. O sujeito permanece igual a si mesmo e busca o outro no outro apenas a confirmação de si. É uma espécie de outro espelho. E ai de quem não for espelho. O outro estranho é uma ameaça, um corpo estranho que, na lógica social e imunológica, deve ser excluído. O antropocentrismo, colocar um homem no centro, né, e o excepcionalismo humano, né, esse estado de exceção ontológica do homem, tão presente no nosso caldo cultural, apontam inicialmente para a exclusão do animal e de quaisquer outros seres não humanos do campo do valor. Aliás, essa tem sido uma guerra dos veganos, né, uma bandeira dos veganos, né, a questão dos direitos dos animais. Né. A partir daí, né, eu posso fazer qualquer coisa com esse ser que não tem valor. E quem não tem valor, se morrer, eu não me importo. Ou posso até matar. Né? E aí é a de Butler e do Agamben. Esse é o primeiro passo que prepara para o excepcionalismo do branco, macho, ocidental, nativo, ou seja, o não imigrante, cristão, heterossexual, cisgênero, rico, bonito, saudável, demarcando a existência de uma grande separação entre nós e eles, os estranhos. Muitos são os estranhos, esperando ou lutando pela demarcação de seus territórios existenciais. Quantas vezes não escutamos, na rua, no bar, principalmente em nossos consultórios, me sinto um estrangeiro, não me encaixo, não me sinto parte desse mundo, me sinto deslocado e sem lugar. Essa atopia produz uma estraneidade como perda do território existencial do lugar próprio. O deslocado, esse fora do lugar, esse sem lugar, sente o mundo inteiro como um lugar estranho, inóspito. Trata-se de um processo amplo de exclusão e monopolização do valor. Trata-se de uma grande alucinação narcísica com efeitos catastróficos. Assim como Deleuze escreveu o Anti-Édipo, é fundamental que se escreva o Anti-Narciso. E já que a gente está falando de narcisismo, eu vou trazer mais um retalho aqui para vocês, algumas frases do Freud de um texto chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução de 1914, para a gente entender um pouco os efeitos nefastos do narcisismo exagerado dos tempos atuais. Esse texto ele escreveu em 1914. Cito Freud. O mecanismo de adoecer e da formação de sintomas deve ficar vinculado a um represamento da libido objetal. Deixa eu me explicar. A libido, essa energia vital, pulsional, ela tem uma balança energética. Quanto mais eu invisto no outro, menos eu invisto em mim. Eu transbordo libido narcísica para o outro, e quanto menos eu invisto no outro, mais libido narcísica está vinculada a mim. Né? Então, ele está dizendo que eu adoeço quando essa libido, quando essa energia é represada. E ele fala, é absolutamente necessário para a nossa vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e ligar a libido ao objeto, ou seja, jogar essa energia no mundo. Né? Um sólido egoísmo preserva a doença. No fim, a gente deve se dispor a amar para não cair doente. E a gente cai doente quando não pode amar. Então, o que o Freud está dizendo, jogar libido no mundo é erotizar o mundo, é ter uma relação amorosa com o mundo. E se eu perco essa capacidade, eu caio doente. Né? Eu sofro. Né? Vários sintomas da atualidade, como depressão, pânico, somatizações, são transbordamentos dessa libido narcísica represada no corpo, sob a forma de angústia, sob a forma de dor. Né? A Lady Gaga acabou de desmarcar a apresentação dela por conta de uma fibromialgia, né? Que é uma dor generalizada pelo corpo.
Isso tem aparecido muito nos consultórios, né? Na dor orgânica e no sono, a libido se retira do mundo, né? Quando o Freud fala, quando eu estou sentindo dor no dente, o mundo some. E quando eu durmo, o mundo tem que sumir para eu dormir. Só que a percepção é que esse sujeito narcísico, né, com pouquíssimas conexões com o mundo, é um sonâmbulo, uma espécie de Walking Dead, muito conectado à nuvem, à rede, mas totalmente desconectado do mundo do outro e de outros mundos possíveis. Freud também fala um termo muito pouco trabalhado, mas muito interessante de entender, que é o narcisismo das pequenas diferenças. O que significa isso? Aquela história do brasileiro e do argentino, do vizinho, né? Aquelas brigas com um pequeno diferente da gente. Toda pequena diferença é atacada, aponta para a impossibilidade de conviver com o diferente. A guerra sai das fronteiras e se instala no interior do tecido social. O narcisismo constrói muros. O muro, visível ou invisível, é sempre uma estrutura de defesa e de exclusão. Estabelece o eu e o nós por oposição e separação das outras pessoas, os estranhos, os estrangeiros, os marginais. E o que não falta no mundo hoje em dia são muros. Trouxe aqui algumas fotos. Vai aparecer aqui. Foi? A princípio era para aparecer já, pelo que o rapaz me ensinou. Foi. Bem, esse é o muro do México com os Estados Unidos. Uma coisa que eu fiquei impressionado, que eu não sabia, que o muro invade o mar, né? São mais de 5.000 quilômetros de muro. E o Trump foi eleito com essa proposta, né, de fazer mais muros, né? Esse é o muro do México com os Estados Unidos, uma outra visão do muro. Esse é o muro do México com os Estados Unidos do lado do México, né? Esse é o muro que foi construído na Hungria em relação aos refugiados, né? Se falou hoje aqui, o Antônio falou, acho, de um amigo dele que está numa cidade que tem recebido muitos refugiados. Esse é o muro, hoje, nessa crise humanitária dos refugiados na Europa. Esse é o muro da Cisjordânia, na Palestina, né? Essa foto achei genial. E esse é o muro da linha vermelha. Acho que esse aqui a gente está bem acostumado, né? Algumas outras fotos aqui que eu acabei passando já em relação fotos da nossa guerra urbana cotidiana, já que a gente falou ali da linha vermelha, né? As fotos são muito parecidas com uma guerra, né, que a gente está vivendo, né? Essa aqui saiu no dia da independência agora, né? Isso é no Jacarezinho. Isso é uma escola pública dentro do Complexo do Alemão. E algumas fotos também desse evento apavorante, a princípio, no primeiro momento, né? Agora o pessoal da Ku Klux Klan usa gola polo, né? E mostra a cara, né? Não tem vergonha de mostrar a cara, né? Isso foi em Charlottesville, né? Esse foi o carro que atropelou e matou uma jovem, né? Enfim. Essa aqui é interessante. Por que isso acontece nos Estados Unidos, né? Só teve... Esses são todos os presidentes dos Estados Unidos, né? Todos brancos, o Obama e o Trump. Mas esse triângulo pode fazer um estrago muito grande no mundo que a gente está vivendo. Vamos voltar aqui para...
Bem, em vez, e eu mostrei as fotos dos muros, né, dizendo que o narcisismo constrói esses muros, né, em vez de enfrentar a diversidade do mundo, o sujeito narcísico diminui o mundo construindo muros para conviver só com os iguais. Poderia mostrar aqui a foto de um condomínio, né, no Rio de Janeiro, né, feitos à sua imagem e semelhança. Mas aí o Freud dá uma dica que eu acho que eu persigo essa dica não só no meu trabalho, mas na minha vida, né? Que ele fala o seguinte: o amor por si mesmo só conhece uma barreira, o amor pelos outros. Ou seja, a única maneira de eu combater o excesso de narcisismo é jogando, erotizando o mundo, jogando libido no mundo. Então, dado esses retalhos todos, né, Butler, Agamben, Ta-Nehisi Coates e Freud, né, tentando mostrar a erosão desse lugar do outro, a desqualificação do lugar do outro, né? E cada vez mais muitos outros estão nesse lugar desqualificado, eu tentei tirar algumas consequências para a minha prática e para a minha vida, né? A ideia aqui, evidentemente, não é posar como altruísta ou dos projetos sociais, ou dar qualquer tipo de sermão, não acredito em verdade com V maiúsculo, não acredito em absoluto, mas tentar extrair, apesar de muito embrionário, apesar de muito pessoal, algumas consequências disso tudo. Em primeiro lugar, e aqui eu vou falar mais para os psicanalistas, mas isso serve para qualquer um de nós, habitantes da polis, né? É que é fundamental questionar a sensibilidade de nós todos, de nós psicanalistas. Sensibilidade com hora marcada, geralmente muito bem paga e confinada em consultórios bem decorados e refrigerados. Sensibilidade distante do mundo, sensibilidade alheia às catástrofes diárias que acontecem em nossa cidade, sensibilidade ensimesmada, sensibilidade despolitizada, ou seja, longe da cidade, sensibilidade com botão de on e de off. Isso é possível ou é um contrassenso do nosso ofício como psicanalista? Só me importa a vida dos meus amores, meus amigos, meus pacientes. A nossa matéria-prima é a vida, de qualquer um, de qualquer forma, de qualquer outro e em qualquer lugar. Nosso telos, nosso objetivo, é possibilitar a transformação do mundo, do modo de vida que se vive no mundo lá fora. Mas antes disso é preciso lutar de alguma forma para se trazer à vida aqueles que apenas sobrevivem. Então, dessa maneira, eu acho que é fundamental problematizar uma separação meio absurda na minha cabeça entre a vida de psicanalista e a vida do psicanalista. Isso vale para várias outras profissões, né? Como se eu pudesse ser um funcionário que batesse o ponto, um funcionário da psique, eu bato o ponto, eu sou um ali no meu trabalho e sou outro totalmente diferente fora dali. Inspirados por Foucault, quando ele analisa a filosofia antiga, na filosofia antiga, não existia, a filosofia era pensada como uma forma de viver. Alguém que era socrático não sabia muito Sócrates, ele vivia como Sócrates. Alguém que era epicurista, ele não sabia muito Epicuro, ele vivia que nem Epicuro. Então não existia distinção entre vida e obra, né? O Foucault vai tentar pensar isso na modernidade, na contemporaneidade. Ele acha isso na figura do artista moderno, né, onde ele vai dizer que não existe separação entre a vida do artista e de sua obra. A vida do artista, ou seja, a maneira como ele vive, é a condição de possibilidade da sua obra de arte. E a sua obra de arte é o testemunho da verdade de sua vida. O artista, ao produzir sua obra, torna-se artista de si mesmo, tendo a coragem de assinar sua singularidade na tela de seu próprio modo de viver. E nós, psicanalistas, mas eu poderia falar para todos nós aqui, ou o nosso modo de vida manifesta a verdade de nossa prática, ou nos tornamos técnicos especialistas psi, submetidos à lógica biopolítica, sensível na vida de psicanalista e insensível na vida do psicanalista. Isso, para mim, é um total contrassenso. Uma vez eu conversando isso numa roda de psicanalistas, a pessoa falou que, não, mas nós psicanalistas já abrimos muito mão do nosso narcisismo no consultório. É normal que a gente, quando saia do consultório, fique muito narcísico, né? Bem, esse é um ponto de vista justamente o contrário disso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? Como que a gente alarga, estica esse narcisismo na vida como um todo.
Em segundo lugar, e aqui eu vou trazer um outro retalho, né, eu vou me apaixonando pelos textos, eu vou então pegando esses retalhos e vou costurando para poder pensar junto com eles, né? E um dos textos que eu me apaixonei há pouco tempo é de um filósofo do século XIX, do pragmatismo americano, chamado William James. Ele foi contemporâneo do Freud, e eles se encontraram quando Freud foi na Universidade de Clark University, que ele tem aquelas 5 lições de psicanálise, são 5... Tem até naquele texto, no filme, Um Método Perigoso, está ele e Jung chegando nos Estados Unidos de navio, e ele fala aquela frase famosa, eu trouxe a pesques, né? Mal sabem eles que eu vim trazer a pesques. O William James assistiu às palestras do Freud, né? E ele vai dizer que num dos textos famosos dele, que é necessário voltar a acreditar no mundo, nesse mundo, em um mundo outro, em um mundo melhor. Um dos filósofos que se influenciou pelo William James, teve um professor que era especialista nesse outro filósofo, o Deleuze. Ele tem uma frase que para mim é muito cara, ele diz: acreditar no mundo é que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. A crença, segundo James, é uma disposição para agir. Mas o que nos leva a agir? A confiança. Sem confiança, eu não atravesso nem a rua, né? Eu não sei se o carro vai parar no sinal vermelho, eu não me mexo. A confiança, segundo James, só emerge na instabilidade, na falta de segurança, no imprevisível. A confiança é tanto mais necessária quanto mais incerto é o mundo. Mas vivemos hoje em dia uma crise profunda de confiança. E essa crise de confiança aponta e implica uma crise da ação. A ação se tornou impossível porque perdemos a confiança. Mas não essa ação compulsiva dos tempos atuais, essa ação dentro da lógica do desempenho. Não essa ação do ratinho de Pavlov, que aponta para o mesmo, mas uma ação como experimentação de novos possíveis, né? A crise de confiança é o signo daqueles que desistiram de acreditar no mundo. Porém, mais do que nunca, é fundamental acreditar que é possível tornar esse mundo outro. Acreditar é acreditar na possibilidade. Acreditar é alargar nosso campo de possível. Como diz Deleuze, um pouco de possível, senão eu sufoco. Não estamos, segundo James, procurando uma filosofia na qual acreditar, mas uma filosofia que nos faça acreditar. A gente pode falar disso da psicanálise, da sociologia, enfim, né? Aquele que não acredita mais fica imóvel e sem ação, desfeito. Quem não acredita mais, a gente vai encontrar isso na melancolia, no ressentimento, na apatia, na desistência. Não se trata de crer em um absoluto, em um universal transcendente. É uma crença sem teísmos, sem Deus, uma crença imanente, uma crença que vem da terra. Também não uma crença narcisista, não uma crença em mim, né, tão em voga nos dias de hoje, né, mas sim uma crença no outro, uma crença no mundo, uma crença nas relações. Acreditar no mundo é sair da passividade, abrir janelas e portas nos muros e ir lá para fora, arriscando-se em novas ações e em novas relações no mundo e com o mundo. Precisamos de exterioridade para liberar novas possibilidades. E não dá mais para esperar. Não dá para fingir que não é comigo, que não é problema meu. É sim, é problema nosso. Acreditar no mundo é agir diretamente como cidadão, como habitante dessa cidade, como parte desse ecossistema. Acreditar é o afeto político por excelência, no caso micropolítico, né? As pessoas, e aqui isso aqui é uma frase do James Baldwin, as pessoas que fecham os olhos para a realidade simplesmente estão pedindo pela própria destruição. E qualquer um que insista em permanecer em estado de inocência tanto tempo depois da morte da inocência, acaba sendo um monstro. Repito, aí sou eu de novo. É necessário voltar a acreditar no mundo. Acreditar no mundo é sair da prisão do umbigo e abrir caminho em direção ao outro. Acreditar é se relacionar. Acreditar é erotizar o mundo, é jogar a libido no outro. Mas cadê o outro? É urgente lutar pelo lugar que se dá ao outro, pelo lugar que se dá à vida do outro na atualidade. Exercitar a nossa capacidade de perceber e reconhecer os estranhos, os deslocados que vivem à margem. Restituir ou inaugurar
a nossa capacidade de se comover pelos territórios existenciais singulares e pela geografia psíquica de cada um. É sair de uma espécie de egologia para uma ecologia, né? Lutar pela demarcação das terras dos que não têm lugar, dos atópicos, uma espécie de MST existencial. Para que um ser, uma coisa, uma pessoa conquista a existência e não apenas exista, é preciso uma instauração, é preciso dar voz às existências mínimas, é preciso experimentar a perspectiva desse modo de existência, não para ver por onde ela vê, mas para fazê-la existir. Fazer existir e não julgar. Tornamos-nos assim suas testemunhas, seus advogados, uma espécie de porta-existência. Só existimos quando fazemos os outros existirem. A vida é relacional. Estou falando disso desde do início. O cuidado de si, termo que o Foucault trabalhou no final da obra dele, é obrigatoriamente um cuidado do outro. Expor o eu ao que não é narcísico em nós é o que é de mais interessante na aventura da vida. Isso não é espontâneo. Exige um exercício diário de experimentar ser qualquer, ser comum, ser qualquer um. Exige um trabalho de desterritorialização, de não permanecer no mesmo lugar, num movimento pelo qual se deixa o território estável de ser si mesmo para se aventurar no mundo lá fora, no mundo do outro. Exige uma sintonia da nossa capacidade de perceber e reconhecer os vagalumes na noite escura desse mundo lá fora, emitindo tênues lampejos de vida e de desejo. Eu trago aqui o meu último retalho, né, que é um texto do Didi Huberman, chamado A Sobrevivência dos Vagalumes. Ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos são como vagalumes, seres luminescentes, seres desejantes. Iluminam a noite com alguns lampejos, fagulhas de desejo. O problema é que a gente vive uma espécie de paradoxo. O discurso de denúncia da razão humanitária, que quer ajudar, né, muitas vezes acaba por ofuscar os lampejos de existências que sobrevivem e resistem em suas discretas luminosidades. Dos antropólogos do século XIX aos voluntários do século XXI, ocupamos com muita facilidade um lugar vertical e arrogante frente ao primitivo, à vítima ou àquele que precisa de ajuda, sem percebê-los de verdade, sem perceber seus lampejos. Oscilamos entre ver somente a noite escura, da vida nua, da vida não passível de luta, ou a ofuscante luz dos projetores da razão iluminista. Isso é não ver mais nada. É, portanto, cito o Huberman, não ver o espaço das aberturas, dos possíveis, dos lampejos. Tudo indica que há um problema de luz no pensamento. Como não ofuscar a luz menor dos vagalumes com os holofotes da razão? Uma teoria da penumbra, uma prática à meia-luz, né? Dizer sim na noite atravessada de lampejos e não se contentar em descrever o não da luz que nos ofusca. Cito ele, é necessário abrir os olhos na noite, se deslocar sem descanso e voltar a procurar os vagalumes. É preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda que essa noite seja varrida por alguns ferozes refletores. Sair dessa cegueira apática, mas não para sermos dissecadores, catalogadores, alfinetadores de vagalumes, e sim observadores, acolhedores, preservadores, intensificadores de vagalumes. Como ser sensível aos vagalumes com os quais nos deparamos? Como perceber seus lampejos sutis? Como acolher suas tênues fagulhas? Como amplificá-las? Tornando-se poroso, deixando-nos afetar e atravessar pelas pequenas fagulhas e suaves lampejos em circulação no mundo. Eros, aqui, é fundamental. Eros, deus grego, que o Freud vai usar para exemplificar a pulsão de vida, né? Eros é filho de poros, caminho, e penia, pobreza. Caminho e pobreza. Acho que foi disso que falei até aqui. Eros é excêntrico, aponta para o fora, para o mundo, para o lugar do outro. Eros atravessa fronteiras e derruba muros. Une os diferentes, produz misturas. Erotizar a vida é construir relações.
A experiência erótica só tem lugar se há lugar para o outro. Se há, no mínimo, dois. E aí uma frase de Freud que eu acho linda, numa carta que ele trocou com Einstein, né? Que tinha como temática por que a guerra. Einstein perguntou em 1933 para o Freud por que a guerra. E o Freud respondeu, e numa da parte dessa resposta é o seguinte: não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode-se desviá-los num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. Nossa teoria mitológica das pulsões facilita-nos encontrar a fórmula para métodos indiretos de combater a guerra. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito da pulsão destrutiva, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonista Eros. A psicanálise não tem motivo para se envergonhar se nesse ponto fala de amor. Erotizar é investir pulsão de vida no mundo. A melhor tradução para a palavra Besetzung, que em alemão é traduzido como investimento de pulsão no mundo, é ocupação. Ocupar é preencher de energia um lugar antivazio. A ocupação produz a circulação de afetos. Ocupar é dar sentidos novos a lugares velhos. Lugar ocupado, cheio, animado, é da ordem da vida. Lugar vazio, murcho, abandonado, é da ordem da morte. Ocupai Wall Street, Puerta del Sol, Praça Tahrir, escolas públicas e as ruas da cidade. Não se trata de empatia, mas de uma espécie de heterotopia. Uma heterotopia capaz de alargar a liberdade de ocupar outros lugares, o lugar dos outros, o lugar comum junto com os outros, capaz de abrir caminhos e de inventar pontes, de produzir encontros e de alargar a liberdade de um sujeito de perambular por lugares existenciais diferentes, de produzir linhas de fuga de qualquer lugar fixo. É essa liberdade de movimento, essa potência erótica que derruba os muros e nos arranca de nós mesmos, de nosso narcisismo, dessa gagueira que só diz eu. Não sou pobre, não sou negro, não sou mulher, não sou gay, não sou trans, não sou refugiado. Não posso saber exatamente como se sentem. Nunca vou saber, nunca vou ocupar de fato esses lugares, mas posso tentar, posso me esforçar, posso me aproximar e começar a lampejar. Um psicanalista, um cidadão, um sujeito vagalume, no meio da noite escura do mundo, junto a tantos outros vagalumes, resistindo e desejando com suas faíscas intermitentes. Mas antes de terminar, eu queria ler um trecho do livro do Ta-Nehisi Coates, que é um final do livro dele, quando ele fala o seguinte para o filho dele: lamento não poder fazer com que tudo fique bem. Lamento não poder salvá-lo. Parte de mim acredita que a sua vulnerabilidade o aproxima do sentido da vida, do mesmo modo que, para os outros, a jornada que fazem para se acreditarem brancos os afasta do mesmo. O fato é que, apesar dos seus sonhos, suas vidas, a dos brancos, tampouco são invioláveis. Quando sua própria vulnerabilidade torna-se real, quando a polícia decide que as táticas que visam o gueto deveriam ter um uso mais amplo, quando a sociedade armada atira em seus filhos, quando a natureza envia furacões contra suas cidades, eles ficam chocados de uma maneira que, para aqueles de nós que nasceram e foram criados para compreender relações de causa e efeito, é simplesmente impensável. E eu não faria você viver como eles. Você foi moldado numa raça que tem o vento sempre no rosto e os cães de caça nos calcanhares. E de várias formas, isso é verdade para todas as vidas. A diferença é que você não tem o privilégio de viver na ignorância desse fato essencial. A luta é realmente tudo que tenho para você, porque é a única porção desse mundo sob o seu controle. Termino então com esse convite para sairmos de nossa ignorância insensível e de nossa apatia conivente, para quebrarmos esse espelho do eu e encontrarmos o outro, em uma luta comum por um mundo outro, mais plural e menos desigual, por um mundo melhor. Chorar é bem mais fácil que mudar,
Mas quem disse que ia ser fácil? E aí termino com James Baldwin. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Obrigado. Bem, agora está aberto para um bate-papo. Observo um menino de rua há bastante tempo e já fui ao conselho tutelar 3 ou 4 vezes. Eles não fazem absolutamente nada. Então, se a gente esperar que a autoridade faça alguma coisa, nós não vamos ter um futuro melhor. A última vez que eu fui lá, eram 2 crianças dormindo na rua, passaram a ser 3. Um tempo frio, chuvoso, e eles ali deitados, um aconchegado no outro. Eu fui lá, expus a situação. Aí disseram, a gente não pode fazer nada, a gente não pode forçá-lo a vir. Eu falei, eu não quero que force, eu quero que pelo menos um de vocês, uma vez por mês, eles estão lá dormindo. Quando eles estão acordados, eu converso com eles. Eu passo, estão dormindo. Agora, eu acho que vocês poderiam ir lá, uma vez por mês, conversar com essas crianças. Saber como é que eles estão, o que é que eles estão precisando mais. Não é forçá-lo a colocar no lugar que eles vão ser maltratados. Aí disseram para mim, nós não podemos fazer nada, a senhora vai isso foi mês passado, a senhora vai na prefeitura. A prefeitura, então, que vai nos autorizar a vir aqui, a ir lá à procura deles. Eu fui à prefeitura, falei, então a prefeitura falou para mim o seguinte, a senhora liga para o número 100. Eu liguei para o número 100. Aí no número 100 falaram comigo assim, a senhora tem que saber o seguinte, o nome deles, a idade deles, se eles dormem toda noite ali, uma burocracia, que eu falei, eu não posso fazer. O que eu estou fazendo, a senhora está fazendo muito bem, mas a senhora poderia, então, ter mais detalhes para nos passar, para que nós pudéssemos realmente ajudá-los. Então, eu acho que cabe, sabe como você falou, pedir a todo mundo, eu acho que essa reunião foi muito importante até para alertar a gente sobre isso. Que vejam esses meninos, porque é uma palavra que se diz para ele, outro dia eu passei sexta-feira e me pediram, eu não gosto muito de dar dinheiro, eu prefiro mais conversar, mas pediram, a senhora tem alguma coisa? Eu falei, eu hoje só posso falar para vocês o seguinte, um bom fim de semana. A única coisa que a dona Maria pode dar para vocês hoje é um bom fim de semana. E eu não me apresentei no início, fui levada pelo nervosismo, meu nome é Ana Maria, eu sou aposentada há mais de 30 anos, mas não sou inativa. Sim. Eu procuro sempre estar fazendo alguma coisa, porque eu acho que a gente tem necessidade de fazer para dar uma melhorada, pelo menos nesse nosso Rio de Janeiro. Tá? Obrigada. Oi, eu queria uma dica para quem é narcisista, egoísta, mora num condomínio de luxo e tem filhos pequenos, ou seja, o céu automático não é fazer tudo isso aí que você falou, mas que quer, de alguma forma, passar valores melhores para os seus filhos. Vá para o mundo, saia do condomínio. É o que eu posso dizer. Eu também tenho 2 filhos pequenos, moro num prédio, não é um condomínio, fechado, obviamente, como todo prédio. E da minha cama até a soleira, eu moro num térreo, da minha cama até a soleira do meu prédio são 15 metros. Todo dia à noite, quando eu volto do consultório, eu passo por 3 pessoas que dormem a 15 metros de mim na rua. Eu passo lá com meus filhos também. E eu tento mostrar para eles que aquilo ali é um total absurdo, que não está certo. A gente tem uma cama para dormir e eles não. Enquanto não for bom para todo mundo, enquanto for mínimo para todo mundo, tem alguma coisa errada. Eu não sei que valores meus filhos vão pegar disso tudo, né? Mas uma vez eu vi uma palestra do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo carioca, assim, muito interessante. Ele fala da história do exemplo e do modelo, que ele trabalha com os ameríndios, né? E ele fala que quando ele usa os exemplos do índio, não é para a gente tentar viver que nem índio, né? Porque o modelo é da cópia, o modelo é da ordem da imitação, o modelo é da ordem do o modelo não aceita a diferença. A gente tem que usar os índios, isso ele falando, como exemplos, porque o exemplo é da ordem da inspiração, da instigação, da invenção,
Não é do um, é do muito, do plural. Então, acho que o que a gente pode fazer é uma espécie de pedagogia do exemplo através da nossa ação cidadã. É isso que eu tenho conversado com muitas pessoas. Porque a gente acha que democracia é o nosso poder de eleger representantes, mas não. Democracia é o poder daqueles que não estão no lugar do poder. Isso que é democracia. E eu acho que a gente vive hoje uma crise democrática muito grande, porque a gente, de fato, delega para os detentores de poder um poder que está na nossa mão, de alguma medida. Né? É óbvio que eu não vou mudar o mundo. Eu lembro do Betinho, né, quando ele estava com aquele programa de quem tem fome tem pressa, fome zero, e as pessoas falavam, pô, Betinho, você não vai matar a fome do mundo. E ele contava aquela parábola, aquela fábula, do incêndio na floresta, né? Todos os animais fugiram e daqui a pouquinho começaram a ver o colibri indo para o lago, enchendo a boca de água e voltando para a floresta e jogando água na floresta. Aí começaram a rir dele. Ah, você não vai apagar o fogo. Ah, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então acho que é um pouco, se eu posso te falar alguma coisa, eu falaria isso, que é o que eu tenho tentado fazer na minha prática como psicanalista e no meu papel, na minha responsabilidade como cidadão. Mas não tomar isso como modelo, tomar isso como exemplo. Estou impactada, né? Bom, o que eu posso te dizer é que quando você estava concluindo a sua fala... A colcha de retalhos. A sua colcha de retalhos com o retalho dos vagalumes, inevitável, meus olhos encheram d'água. Isso é verdade. Está no meu ser me sentir profundamente tocada pela sua fala, pela sua convocação, para que a gente possa refletir mais criticamente, de forma mais aguda, sobre a nossa forma de estar no mundo e a nossa participação no mundo. Importante porque o encontro com o outro para além do espelho, seguindo o seu viés de reflexão, me deu mesmo a impressão de que a psicanálise, a qual você, por te conhecer profundamente nesse sentido, está comprometido eticamente, toca na questão da ética do desejo, né? E a bússola que guia essa ética é a própria vida, né? E acho que você chamou atenção para algo muito importante, ou seja, a vida do outro me é tão fundamental quanto a minha própria vida, né? Eu não existo sem a vida desse outro, né? E olhar esse outro para além de mim como um outro real, não como uma extensão de mim mesma, não como uma projeção das minhas imagens identificatórias, das minhas imagens construídas, da minha subjetividade construída a partir das minhas relações identificatórias, olhar esse outro efetivamente como um outro para além de mim e me deixar afetar por ele e me sentir parte dele, ele parte de mim, nessa dimensão da alteridade, não teórica, mas da alteridade que atravessa meu próprio corpo, no meu sentir. Eu acho que é essa que é a questão que você trouxe para mim, e eu estou, assim, muito feliz de ouvir você. Bom. Acho você um exemplo, assim, de vida enorme para todos nós que estamos tentando pensar a existência por uma outra via, que não a do narcisismo, né? Queria te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade de se encontrar com o outro para além do espelho. Amo você. Tá bem. Oi, meu nome é Tatine, eu entrei, você já tinha começado a falar, infelizmente, mas
também fiquei muito atenta ao texto. Eu vi outro dia um documentário, eu esqueci o nome da palavra, mas tem uma tribo na África que, quando você chega e vai cumprimentar uma pessoa, eles falam uma palavra que não quer dizer só oi, quer dizer: oi, eu reconheço você neste território, eu reconheço que você está neste espaço comigo, e a partir daí nós vamos criar uma relação. Então, quando a gente se encontra com outra pessoa, a gente tem que reconhecer que a gente está em duplo ou em triplo ou com outro, né? E não é só oi, prazer, oi, qualquer coisa. A gente tem... É tão primitivo, né? Você vê que uma tribo lá trata o ser humano dessa forma, mas nós aqui, numa civilização tão contemporânea, tão avançada, não conseguimos o primitivo, que é só reconhecer o outro no nosso mesmo, né, território. Então, eu lembrei muito disso porque eu acho que o tema do encontro hoje toca num lado tão sensível, tão primário, mas, ao mesmo tempo, que nos custa tão caro conseguir avançar nessa discussão com tantos nomes que você citou entre o seu texto. Sim. Tão importantes, né, que falam tanto sobre isso, e principalmente no trabalho de vocês, que passa por esse campo da psicanálise que é tão rico, tão vasto, intenso, enfim, que eu também já percorro aí, né, tentando também buscar um caminho. Fiquei bem emocionada também. Obrigada. Porque acho que a gente vive hoje teve uma jornada, eu faço parte de uma instituição de psicanálise chamada EBEP, e a última jornada foi com o título Salve-se Quem Puder. E acho que a gente está vivendo numa espécie de salve-se quem puder generalizado, onde eu farinha pouco, meu pirão primeiro eu, depois eu, terceiro eu. A vida está difícil mesmo, né? É muito difícil viver, as pessoas sobrevivem, e isso acaba tendo como sintoma um certo distanciamento exagerado do outro, né? Eu passo a jogar toda a energia na minha sobrevivência. Eu acho que isso é um efeito colateral do modo de vida capitalista que a gente tem, né? Tem essa expressão capitalismo selvagem, né? É uma puta sacanagem com o selvagem. O selvagem é o que é o bacana, o primitivo. O capitalismo, ele é desumano por natureza mesmo. Então é o fim do capitalismo. Eu não sei o que é, mas o que a gente está tentando, esses autores todos estão buscando, e várias pessoas que estão praticando isso de diversas formas no mundo, são modos de existências alternativos a essa hegemonia narcísica que nos é imposta, né? É muito difícil lutar contra isso, não é fácil, é um exercício diário, né? Isso com conta no final do mês para pagar, com problema familiar, com problema de saúde, enfim, é muito complicado. Esse trabalho que eu faço nesse projeto chamado Ruas me tocou muito, porque sentou na praça, em frente ao meu consultório à noite, uma pessoa que eu passo todo dia por ela, e eu não sabia o nome dela. Aí eu descobri, era Seu Oacir, sem M, Oacir. E ele falou: eu gosto muito desse projeto porque a gente até leva uma sopa para poder comer junto com eles, mas a gente não quer comida, a gente quer que vocês olhem, porque a gente quer se conversar, a gente quer ser escutado. Então é um trabalho de percepção e de reconhecimento, que essa frase dessa tribo, uma pequena frase, uma pequena palavra, já diz tudo, e que a gente simplesmente está mudo hoje em relação a isso. Existe um mutismo social em relação a muitas vidas que hoje não têm valor, né? Então, e eu não consigo imaginar, não consigo conceber, não só um psicanalista, mas um psicanalista com certeza não, mas um cidadão que não se revolta com isso, né? Eu vejo aí, eu gosto muito de futebol, né? Então eu vejo as torcidas se batendo, né? Em vez de pegar essa energia e jogar em outra coisa, né? A gente está cego e mudo em relação a isso. Então, acho que é um pouco isso que tem me provocado muito na minha prática, e a prática psicanalista, outra crítica que eu tenho, é muito aburguesada, né? É muito aristocrática, né? E acho que todo mundo precisa ser ouvido, né? Óbvio que eu não vou conseguir escutar todo mundo, mas, enfim. Mas já está fazendo a sua parte, né? É isso. Sou colibri na floresta. Então,
Acho que é mais mesmo uma fala para puxar a sua complementação, assim, né? Muito assim no contexto mesmo da discussão dos direitos humanos. Eu estava lendo um filósofo alemão falando sobre como foi a experiência da memória do esquecimento em relação ao nazismo lá. E ele, muito generosamente, ele transita pelas Américas, então ele fala da mesma forma do apartheid e dos movimentos de segregação aqui presentes ainda nas Américas. E ele traz isso para a discussão dos direitos humanos, né, para a carta mesmo, que é liberal, que é excludente, que traça mesmo o perfil do indivíduo, e ele é um indivíduo modelo que vai ter que ser seguido por todos os países do mundo, né? Então, é uma realidade na Europa, vai ter que ser vivenciada aqui na América como se fosse a mesma coisa, né? Então, assim, é mais essa... E fica muito evidente essa coisa do narcisismo fechado em si mesmo, né? De um sujeito fechado em si, e essa lógica, né, do individualismo, do self-made man, da meritocracia, que bomba aí, que as empresas disseminam, que o cotidiano está impregnado delas, né? Que eu acho que, para além da macropolítica, essa micropolítica do cotidiano mesmo, das micro-relações, precisa dessa capilaridade, né? Precisa que essas ideias mesmo do outro sejam presenciadas. E, enfim, como está isso na psicanálise? Porque a gente, até minha mãe é psicanalista, eu, enfim, questiono muito algumas coisas, né? Eu falo muito mal do Forbes, assim, eu quero falar mal de alguém, eu falo mal dessa lógica, né? Que é um consultório fechado, é um consultório, como você disse, elitista, aristocrático. Não gosto de falar que um Freud é um patriarcal, né? Mas, assim, porque eu acho que tem a origem dele, tem o tempo dele, tem a história dele. E eu não gostaria que a psicanálise ficasse parada em nome de um patriarcado excludente, né? Sendo que ela é um método tão lindo e perigoso, né? Enfim, era mais... que eu queria ouvir mais um pouquinho, só. Não, Freud, com certeza, um homem do seu tempo, com todas as qualidades, genialidades e problemas, né? O problema é que a gente, dentro da psicanálise, isso acontece em outras áreas do conhecimento também, você acaba se transformando em pequenas igrejas, no pior sentido, né? A gente fica venerando nossos ídolos. E o Freud, ele mesmo não fez isso com nenhum ídolo e nem com ele mesmo. Ele se esguiça ao longo da vida dele toda. Então, é fundamental move on, né? Sem dúvida. Agora, a lógica do desempenho, né? A lógica do capitalismo neoliberal, a lógica da gestão, colonizou a vida como um todo, né? Hoje eu tenho indicadores de sangue, eu tenho metas, os coaches definem metas para eu seguir na minha vida, eu planejo. Então, toda essa lógica do planejamento, da gestão, invadiu campos que antes isso não era colonizado, né? Isso é muito difícil de lutar contra. E quando você levanta a voz contra isso, você absolutamente é excluído, né? Porque vivemos num tempo hoje em que o diálogo com o diferente é absolutamente impossível, de ambas as partes, né? Não tô, então, enfim, acho que o que você está trazendo é bastante pertinente e acho que isso junta bem com o que eu falei aqui. Bem, então, agradeço a presença, o convite da Ana, muito obrigado, fiquei muito feliz de ter vindo aqui falar com vocês, tá bom? Obrigado.